falasse um pouco dessa sua formação, né? Você também é formado em pedagogia, não é? Na realidade, Teologia. na realidade, pedagogia eu fiz convalidação. Eu não fiz os 4 anos. Então você estudou primeiro Eu fiz teologia, teologia durante lá no Seminário Batista. Batista. Aí depois eu fiz convalidação, que foram 14 disciplinas. Aí eu me tornei teólogo, certo? Curso superior. Aí, com esse diploma em mão, eu fiz uma convalidação em pedagogia. Eu fiz aquelas matérias mais... que eu não estudo, porque assim, no seminário eu estudei psicologia, estudei filosofia, estudei português, teve essas matérias assim, né? E depois eu estudei 14 disciplinas mais específicas da área de pedagogia. Inclusive, eu tenho um projeto, não sei se eu vou dar conta de realizar. O meu projeto que eu estabeleci há muitos anos atrás eu queria ser teólogo, eu queria ser pedagogo, eu queria ser filósofo e queria ser psicólogo. Dá tempo. Duas delas eu já consegui, né? Que é teólogo e pedagogo. Agora, se eu fizer mais 14 disciplinas em filosofia, eu faço a convalidação e concluo filosofia. Aí, mais para frente, eu faço psicologia. Olha aí. E você tem esse título também, né, pastor? Sim, de doutor. Sim, não é? sim. Fizemos. Em teologia. Primeiro fizemos mestrado, né, em teologia, depois fizemos doutorado. Aí você tem que apresentar lá uma tese, né? Qual que era a sua tese? A minha tese foi grande, rapaz. Grande. A minha tese foi a Bíblia e a sua influência na pós-modernidade. Ou seja, eu tive que fazer um estudo separado sobre a Bíblia, né? Nós já estamos na pós-modernidade, pastor? Já. Eu tive que fazer um estudo profundo sobre a Bíblia. Depois tive de fazer sobre a pós-modernidade e tive que fechar falando qual a influência da Bíblia na modernidade. Então, o que acontece? Só que a minha nota foi 10. Olha aí, 10 na tese. 10. Na realidade, assim, eu falo assim, não é com... Quando é que você vai publicar essa... Eu tenho um livro, eu já tenho ele. Eu já tenho. Só que eu nunca quis publicar ainda não, sabe? Mas é um livro muito bom, muito explicativo. Na realidade, essa tese minha... E aí você tem que adaptar, né? Pro livro, né? Então, assim, já está escrito. Eu já adaptei, já está escrito. Só que eu não publiquei ainda. Então, assim, Ei, volta e me dá uns brancos assim de mim, porque eu tenho um problema. Não, tranquilo. Eu estava falando que ele estava falando? Era do título de doutorado, da tese. Então, assim, todas as minhas notas que eu tive no meu histórico de mestrado e todas as minhas notas que eu tive no doutorado, todas elas foram 10. Eu não tive nenhum 9,5, nenhum 9. Mas sabe o que é? É estudar aquilo que você gosta, né? Eu amo, Fernando. Eu amo. Você viu que eu mudei aqui o tom de voz? Você viu que é a coisa que me dá mais prazer, as coisas de Deus. Né? Porque bem no começo você falou assim sobre alguma. Eu falei, mas tu quer saber agora ou de antes, né? Então, assim, eu gosto muito de dar aula. Eu já fui professor também de seminário. Inclusive, quando eu dei aula num determinado seminário, os alunos fizeram até uma situação para me dar, mas eu não dava conta, sabe por quê? O que estava acontecendo? Pastor de uma igreja, secretário de esporte de uma cidade igual Paraíso, né? Diretor de campo de uma região, então tem família, tem filhas, então eu quero aproveitar as minhas pequenas crescendo também, então eu tive que abrir mão de algumas coisas, eu abri mão de dar aula por um tempo. Pastor, uma curiosidade minha, você hoje é pastor, né, diretor de campo da Igreja do Evangelho Quadrangular, não é? Certo. Aí você estudou lá nesse seminário ligado à Igreja Batista, né? Minha pergunta é assim, tem muita diferença das teologias, assim, no sentido dos seminários, né? No sentido do seminário batista, seminário presbiteriano, metodista. Tem muita diferença, pastor? Dentro do protestantismo existe 3 ramificações. Existe as igrejas tradicionais, que são as igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas anglicana, luterana, né? Aí essas são as mais antigas, né? Que foi ali no tempo da reforma, né? Pós-reforma. Aí depois
veio as igrejas pentecostais, 1900 e alguma coisinha, que é quem? Igreja Assembleia de Deus, Deus e Amor, Igreja Quadrangular e por aí vai. Já mais recente, nos anos 70, veio as igrejas neopentecostais. Neo quer dizer dentro. Igrejas neopentecostais, que são essas igrejas que tinham muitas coisas do pentecostalismo, mas de uma maneira diferente, com alguma diferença. Então nós temos essas três ramificações. Existem seminários pentecostais, que eles trabalham mais a linha pentecostal. Né? Existem os seminários mais tradicionais. Outra pergunta, dentro dessa pergunta. Só você não sei. Aí por que você escolheu ir para o seminário mais tradicional? Na realidade, porque ele era uma faculdade. Era faculdade. E eu tinha um sonho de fazer teologia. Eu queria, Fernando, é assim, tudo que eu fiz na minha vida e procuro fazer na minha vida, eu sou muito intensivo naquilo que eu faço. Não para dizer que sou melhor do que A, do que B, do que C, não. Porque eu precisava conhecer. E eu ia tratar de coisas espirituais, de coisas eternas. O ser humano, ele é eterno. Então, eu tinha que conhecer de fato. Fernando, é muito bom você procurar um vendedor que ele conhece de causa do assunto para falar sobre um celular, sobre uma mercadoria. Se você vai comprar um carro e aquele vendedor ele fala com propriedade, é muito bom. Então, o que eu defini para a minha vida? Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou estudar. Eu vou chegar ao nível lá em cima, né? Então, foi onde eu fui estudar. E me aprofundei. Eu acredito que eu já li mais de 1000 livros. Eu acredito, eu não contei, mas eu acredito que eu já li mais de 1000 livros. E a Bíblia, eu já perdi as contas, quantas vezes eu já li a Bíblia. Então, assim, eu estudei para poder oferecer um alimento, a gente chama a palavra também de alimento, né? Um alimento sólido para quem me ouve. E assim, eu sou muito questionado, as pessoas. E é uma responsabilidade muito grande você carregar esse nome de teólogo, né? Igual, por exemplo, direto eu recebo ligação de WhatsApp, mensagem. Pastor Osmarivan, onde na Bíblia fala isso, isso, isso? Pastor Osmarivan, onde que na Bíblia fala sobre esse assunto? Pastor, então assim, a gente tem que responder na latinha, na horas, né? Então assim, eu precisava estudar, me aprofundar. Então, graças a Deus, Deus me deu essa graça, né? Mesmo eu com esse problema que eu tenho de memória, Deus me deu a honra e o privilégio de conhecer a Bíblia, né? Bem assim, bem profundo, né?